Estamos chegando com mais um Esporte Mais aqui nessa parceria Rede TV Mais, TV Arte, canal 57 da SumiCity. Pedro, temos aí a definição, Pedro Paes, que vai falar com a gente nesse programa sobre as finais dos campeonatos estaduais. Todos já, os grandes campeonatos, já sabem quem serão os finalistas, né? Se vocês não querem perder nada do futebol brasileiro, fica com a gente. Então fique ligado que estamos iniciando o Esporte Mais. Olá, amigo telespectador, estamos chegando com mais um Esporte Mais. Eu, Maurício Aragão, nosso comentarista Pedro Paes, estaremos falando sobre os campeonatos estaduais, principalmente, né, Pedro, porque já temos aí uma definição e depois de muitos anos, Fla-Flu novamente na decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O nosso falido campeonato agora chega na parte que todos esperavam, que é a final. Deve ser uma grande final, Fla-Flu, dois times que estão muito bem no cenário brasileiro. Eu acredito até que o Fluminense, tanto o Fluminense quanto o Flamengo, vão avançar nos seus campeonatos que estão disputando paralelamente e vai ser uma grande final. É verdade. E a gente espera, né, Pedro, que tenhamos um público condizente, porque é isso que você falou da desorganização do campeonato, afetou o público. Nós tivemos duas semifinais com as 4 grandes torcidas, com a média de público de pouco mais de 20 mil torcedores. Muito pouco para a grandeza de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, né? Maurício, é incrível como eles fazem de tudo para detonar o campeonato. Não tem como um campeonato longo desse. A gente já está no terceiro mês do campeonato, embolado com vários campeonatos, Primeira Liga, Copa do Brasil, Libertadores. Fica difícil. O povo está sem dinheiro para ir no futebol e, infelizmente, tem que escolher o jogo que vai. Eu não vou sair de casa para ver um Flamengo e Bangu que não vai valer nada. É verdade, é verdade. Hoje o futebol é diferente, né, do que era há muitos anos atrás, quando o campeonato estadual era maior. Então mudou isso, a gente tem que ter essa consciência e os campeonatos estaduais precisam ter realmente essa noção dessa nova realidade. Mas nós estaremos falando do Campeonato do Rio de Janeiro, do Campeonato Mineiro, Gaúcho, Paulista, outros estados também. E, lógico, também vamos repercutir o grande jogo do futebol mundial nesse final de semana. Não dá para enganar que foi Real Madrid e Barcelona, ou Real Madrid e Messi. É lógico que a gente está brincando, o Messi não ganha o jogo sozinho, mas o cara desequilibrou nesse clássico espanhol. Mas vamos, antes de falar de tantos assuntos, focar aqui na semifinal do Campeonato do Rio de Janeiro e começando pelo primeiro jogo, que foi no sábado, a vitória do Fluminense sobre o Vasco por 3-0. Nós vamos ter aí imagens da partida para a gente ir aí na repercussão desse grande jogo em que o Fluminense atropelou a equipe do Vasco. Sem dúvida. Eu já, inclusive, no último programa eu falei sobre essa garotada do Fluminense, que tem joias ali que vão dar muito certo no futebol. É uma molecada que corre o tempo todo, ataca, defende. É um time espetacular esse do Fluminense. Eu estou encantado com o time do Fluminense. O Vasco desorganizado, cansado, devido também à idade dos seus jogadores, em funções como do meio-campo do Vasco, que está totalmente parado. Ontem o Andrezinho também não jogou, mas o Vasco tem que melhorar muito para não ter problema no Campeonato Brasileiro. É verdade. O momento não é positivo para o Vasco, embora com o Milton Mendes teve uma certa evolução em relação ao Cristóvão, em termos de organização da equipe, mas ainda abaixo do que precisa. A gente já viu o primeiro gol, no rebote, o Wellington Silva, que foi o grande nome desse jogo, né? Não fez gol, na verdade esse foi o do Richarlison, esse foi o do Richarlison. Houve desvio, o goleiro rebateu. O do Wellington Silva foi o segundo, que foi o mais bonito, inclusive. Foi o nome do jogo, né? O Wellington Silva comandou e ele realmente assumiu com a saída, com a contusão do Gustavo Scarpa, o protagonismo do time do Fluminense. E ele é um jogador moderno. Você vê que ele combate no meio-campo, ele volta para ajudar a defesa, ele parte. Quando ele parte para cima
da defesa adversária, você sabe que vai sair uma bela jogada ali. Ou ele vai fazer o gol, ou ele vai dar um passe maravilhoso. Muito bom jogador, sabe? O Fluminense está de parabéns. E nós vamos ver aí a sequência dos gols. E a verdade é o seguinte, o primeiro tempo, a gente mostrou pouco do primeiro tempo, mas no primeiro tempo já houve um domínio do Fluminense. E esse domínio se acirrou no segundo tempo e ainda houve, o Vasco teve a saída do Douglas, que aí realmente dificultou ainda mais a vida do time vascaíno, né? Com certeza, o Vasco muito desorganizado, apesar do novo técnico ter dado um pouco mais de serenidade ao time, tranquilidade. Hoje o Vasco consegue tocar a bola, mas está longe de ser um vencedor, um time que precisa muito ainda de novas peças. O centroavante, o meio campo, nada funciona direito. O Vasco não agride. E até teve chances, né? Que o Cavalieri também fez grande defesa no jogo, que a defesa do Fluminense deu algumas bobeiras, mas o Fluminense mandou quase o jogo todo. É verdade. E o segundo gol foi uma bela jogada do Lucas, né? Que deu ali um balão no adversário, o Chapéu cruzou e o toque de categoria do Wellington Silva, fazendo 2-0, e ali com um jogador a menos e 2-0, o Vasco praticamente jogou a toalha, jogou a toalha, que eu digo, né, sabia que era muito difícil. Lógico que o Vasco lutou até o último minuto, mas aí realmente a vida vascaína já estava bem mais complicada, né, e tinha mais o Fluminense chance de fazer o terceiro gol, que acabou acontecendo, do que o Vasco reagir, né? O Vasco não tinha mais como reagir, um time apático, cansado, devido até à idade de alguns jogadores. Luiz Fabiano fora de forma, você vê que ele tenta, ele faz ainda aquela pressão, mas não tem, a cabeça até pensa, mas a perna não executa. É um time cansado hoje o Vasco, tem que começar a colocar a garotada também, igual o Fluminense fez. O Vasco está com um time sub-20 maravilhoso, ontem inclusive ganhou de 3-0 do Flamengo na semifinal da Taça Rio. Então tem que começar a olhar com carinho essa molecada. É verdade. O Vasco precisa dar uma renovada na equipe, vai precisar de reforços. Eu acho que ficou bem nítido. Não pode se enganar com o título da Taça Rio. O Léo fez 3-0, liquidando a fatura para a festa da torcida tricolor. E uma vitória justa. Acho que não dá nem para dizer, né, Pedro, que foi uma vitória duvidosa por parte do Fluminense, ou o placar foi... Eu acho que o placar relatou o que foi a partida. Com certeza, não tenho o que reclamar, e graças a Deus hoje nós não vamos falar nada de juiz. Não Isso foi bom também, né? Bom, porque o juiz é bom quando você nem nota. É verdade. Você não fala, ninguém falou Vasco Fluminense do juiz. É verdade, a arbitragem foi incontestável, vitória incontestável do Fluminense. Agora, projetando, a gente vai falar no próximo programa mais sobre a final do Campeonato Estadual, desse Fla-Flu. Inclusive, a gente até vai tentar lembrar alguns Fla-Flu históricos, né, que tem muitos. Procurar aí. Que, se eu não me engano, foi o último em que os dois decidiram o campeonato. Eu não lembro houve decisão de turno, mas do campeonato entre Flamengo e Fluminense tinha sido o último. Agora, projetando, o Vasco a gente já falou, né, o Vasco vai precisar mexer nessa estrutura para poder ter um restante de temporada melhor. Agora, o Fluminense, você falava no início do programa que acredita que o Fluminense vai avançar também em outras competições, quer dizer, fazendo uma perspectiva de um bom brasileiro, de ir à frente na Copa do Brasil. E só para lembrar que a Copa do Brasil, que a próxima fase começa em maio, né, no meio de maio, com os times já da Libertadores. E o Fluminense no sorteio pegou o Grêmio. E ele se deu bem no sorteio em relação ao jogo de volta. Quer dizer, o primeiro jogo será em Porto Alegre e a decisão da vaga será no Rio de Janeiro, o que é positivo para o Fluminense, né? Com certeza. E voltando às finais do Campeonato Carioca, eu fiquei com muita pena porque o time do Botafogo também é um grande time, sim. Mas não tem elenco, só tem um time. Aí vem a vantagem do Flamengo. Perdeu o Diego, você coloca outro no meio campo, o Guerreiro vai e arrebenta como arrebentou o jogo. E a gente daqui a pouquinho vai abordar Flamengo e Botafogo.
inclusive com os lances também, todos os gols da partida. E o Fluminense tem elenco também, entendeu? Para disputar outros campeonatos. Você vê que o Fluminense perdeu aquele que teoricamente era o seu grande craque do momento, que é o Gustavo Scarpa. Eu acho o melhor jogador do elenco hoje, tricolor. Mas não faz falta. E não fez falta, né? Porque teve o Henrique Dourado vinha jogando, sendo artilheiro da equipe, se contundiu, o time continuou reagindo bem. Agora, acho que 2 jogadores muito importantes, do meio para frente principalmente, o Wellington Silva e o Richarlison, que dão a velocidade que o Fluminense vem tendo para realmente surpreender os seus adversários, especialmente quando tem a possibilidade do contra-ataque. É um time perigoso e joga o futebol moderno. O Abel montou uma estrutura de time europeu e com a velocidade dos garotos fica difícil. Bom, já que a gente falou tanto dele, vamos ver uma declaração aí rapidinho, uma fala do Wellington Silva após a vitória do Fluminense por 3-0 sobre o Vasco. Não, verdade, né? Estou muito feliz de ter feito um bom jogo de novo, né? Mas toda a equipe de parabéns, todo mundo se doou, todo mundo deu o máximo. Por isso conseguimos, né, o resultado, conseguimos fazer os 3 gols. Então, cara, não tem que ter felicidade melhor que essa, ver toda a nossa família aí, ver toda essa gente aí nos apoiando, ver também que todo o nosso esforço, né, tem valido a pena dentro de campo. Agora a gente tem que festejar essa vitória, né, que foi muito importante. Conseguimos o passe aí para a grande final. Então, o professor Abel tem nos ajudado muito, a cada dia nos dado muita força. Então a gente tem toda a confiança dele, cara. Ele confia muito na gente, a gente está fazendo um grande trabalho aqui, a gente já tem uma... Bom, nós vamos chegando ao final desse primeiro bloco. No próximo, a gente destaca Flamengo e Botafogo, né? Grande jogo, 2-1, e como você já falou, o Guerreiro arrebentou, foi o destaque da partida. Então a gente volta em instante com a sequência do Esporte Mais.